Oi, tudo bem? Meu nome é Caio e hoje eu vim contar um resumo de Luna Clara Londres. Eu vou contar bem rápido, mas vou tentar dar alguns detalhes da história. O primeiro acontecimento é Luna Clara encontrando dois homens encharcados, né, no meio da estrada e ficando surpresa, porque ela morava numa cidade chamada Desantino do Norte e lá não chovia há muito tempo. Então ver dois homens encharcados era muito raro. Ele, eles disseram que aquela estrada era muito perigosa porque estava tendo uma chuva. Ela nem ouviu e foi correndo para saber o que tinha acontecido. Ela, Luna Clara, que tinha um pai chamado Doravante, que estava desaparecido há muito tempo. E diziam que para onde ele ia, uma nuvem de chuva ficava em cima de sua cabeça. Então ela foi correndo pela estrada. Mas vamos voltar um pouco antes. Doravante encontrou a Aventura em Desantino do Sul. Lá eles se casaram e no outro dia eles iriam ir para Desantino do Norte. Era Aventura e suas irmãs Odisseia e Divina e seu pai, seu erudito. Eles iriam para Desantino do Norte, mas seu erudito quis testar Doravante, falando para ele ir primeiro até Desantino do Norte e depois a família iria. Mas algo aconteceu no meio do caminho. Quando o Doravante estava indo, ele ia ter que passar por uma ponte, que é onde divide Desantino do Sul e Desantino do Norte. Lá naquela ponte existia uma casa e lá morava uma velha junto com dois homens, imprevisto e por acaso. Mas a gente fala deles depois. Bem na hora que Doravante iria passar pela ponte, uma nuvem de chuva apareceu em sua cabeça. Doravante era um homem muito sortudo e ele não esperava por aquilo. Ele era bem sortudo mesmo. E a velha que morava naquela casa era uma velha muito azarada. Então, basicamente, a sorte de Doravante foi para a velha e o azar da velha foi para Doravante. Bem naquele momento, aquela chuva enorme derrubou a ponte e Doravante nem viu. Continuou correndo com seu cavalo Equinócio. Ele foi até Desantino do Norte e esperou. Esperou dias e mais dias e semanas e nada de Aventura e sua família. A Aventura acabou parando no meio do mundo porque a ponte havia caído. Então não teria como ela atravessar. Então, imprevisto por acaso, que estavam lá, decidiram ajudar aquela família e foram reconstruindo a ponte. E eles acabaram se apaixonando por Divina e Odisseia, as irmãs de Aventura. Com o tempo, a Aventura ficava mais triste e mais triste. Mas foi descoberto que a Aventura estava grávida. E estava passando muito tempo. E aí o tempo passava, a ponte crescia, a barriga de Aventura crescia e foram construindo. Até que quando foi feita a construção da ponte, a Aventura decidiu ir correndo sozinha para ir atrás de Doravante. Ela já estava grávida há 9 meses, então o bebê poderia nascer qualquer momento daquela semana. Ela foi correndo e chegou em Desantino do Norte. Lá estava uma grande chuva. Ela foi correndo, procurando Doravante, mas não aguentou e teve que ter o bebê no meio da rua. Quem ajudou ela foi um homem chamado Leuconico, que era um inventor que vivia numa carroça. Mas então vamos contar sobre Doravante quando ele estava em Desantino do Norte esperando por aventura. Doravante, que estava esperando por aventura, construiu uma casinha um pouco na beira da estrada para esperar a aventura. Mesmo assim, ela demorou muito tempo para chegar e ele nem a viu. Ele foi e todo dia ia de porta em porta perguntar por aventura. Mas ninguém nunca sabia de nada. E encontrou Leuconico, o tal inventor que ficava numa carroça. Com Doravante, Leuconico ganhou muito dinheiro, porque ele sempre tinha ideias. Na verdade, ele não. Seu sócio sempre tinha ideias de coisas para ele vender. Então lá ele inventou guarda-chuvas, galochas, capas de chuva, baldes, tudo por causa daquela chuva que Doravante levava. Mas teve um dia que ele decidiu expulsar Doravante de Desantino do Norte,
porque com aquela chuva nenhuma pessoa saía de casa. E por isso é, ele havia muito menos vendas. Então ele decide pegar uma carta e uma pena colorida para expulsar ele de lá. Ele havia ouvido todas as histórias sobre aventura, aventura, Odisseia Divina e seu erudito. E ouviu uma história sobre um tal papagaio que Aventura Divina, Odisseia e seu erudito tinham, que ele era muito falante e tinha penas coloridas. Então ele decidiu aproveitar isso e fez uma carta falando que a aventura havia ido embora sem ele e uma pena e pegou uma pena colorida e deu para ele. Ele acreditou nisso e pegou foi com o Equinócio, seu cavalo, e foi embora de Destino do Norte. Quando ele estava quase saindo, foi bem nessa hora que a aventura havia chegado no Destino do Norte. Lá, Leuconico ajudou ela e pelo mal entendido não, pelo mal que ele fez a Doravante, ele decidiu ir atrás dele para resolver o que ele havia cometido. Então ele foi dentro de sua carroça e foi embora. Mas, na verdade, aquela carta era real. Quando a aventura ainda estava no meio do mundo e ainda não havia sido construída a ponte, o tal papagaio, que se chamava Pilhério, iria levar uma carta até Doravante, porque a aventura havia pedido. Mas aquela carta estava cheia de pontuações erradas e pelo que dava para entender pela carta era que ela realmente havia ido embora e levado e havia desistido de Doravante. Mas Leuconico havia sequestrado Pilhério e com aquela carta e a pena enganou Doravante. Ele, o tal sócio de Leuconico era Pilhério. E então ele e Pilhério foram juntos atrás de Doravante. Doravante, naquele tempo todo, passou por muitos desafios. Ele e seu cavalo Equinócio estavam dando uma volta inteira ao mundo. E enquanto isso, Aventura e sua família esperavam em Zantino do Norte. Lá, o Divino e Odisseia também esperavam por imprevisto por acaso, que iriam ficar lá no meio do mundo, esperando, pensando em como provar seu amor. Mas toda vez que eles tentavam ir para Destino do Norte, aquela velha nunca deixava, porque eles sempre ajudavam aquela velha e ela precisava, entre aspas, deles. Então, o tempo ia passando e eles esperavam e Doravante corria e foi assim. Lá em Destino do Norte, seu erudito criou uma biblioteca que se chamava Biblioteca Nacional. Lá haviam milhares e milhares de livros que ele foi juntando. E foi assim por muito tempo. Até que Doravante finalmente chegou em Destino do Sul, de volta. Lá continuava tendo uma festa. A festa começou desde que Doravante e Aventura se encontraram. Lá morava Apolo 10, Madrugada, e o filho deles, Apolo 11, que havia nascido no mesmo dia que Doravante e Aventura se encontraram. Essa festa iria durar para sempre, para comemoração do aniversário de Apolo 11. Apolo 11 havia 7 irmãs que tinham o nome das maravilhas do mundo. E quando Doravante chegou lá com aquela chuva, havia estragado toda a festa. Mas mesmo assim, depois de arrumarem tudo, as coisas de volta, a festa continuou. E após ouvir todas as histórias de Doravante, Apolo 11 decidiu segui-lo em sua jornada atrás de aventura. Toda a família ficou muito triste, mas a família aceitou, porque era o desejo do filho. E então Apolo 11 e Doravante subiram o Equinócio e foram continuar a jornada. Quando eles estavam chegando no meio do mundo, a chuva lá começou a cair e, imprevisto por acaso, decidiram aproveitar essa oportunidade. Eles foram
lá e decidiram ir correndo e a velha não iria ouvir nem ver, porque aquela chuva estava muito forte. Então eles foram e passaram pela ponte. Foram correndo atrás de Vina e Odisseia. Mas quando eles chegaram lá lá no meio do mundo, a velha havia mandado cachorros atrás de imprevisto por acaso. E esses cachorros eram gigantescos e muito raivosos. E eles iriam acabar com eles. Então Doravante decidiu seguir viagem atrás de imprevisto por acaso. Mas, depois que pararam para pensar, ele e Apolo 11, eles releram a carta que a Aventura tinha entregado e descobriram tudo. Que Leuconico havia enganado, que ele havia sequestrado Pilhério e que a Aventura, na verdade, não havia ido embora. Então, quando tudo estava resolvido, Apolo 11 desistiu. Ele ficou sentado do lado de uma pedra, pensando, enquanto Doravante decidiu continuar a viagem. Ele subiu em seu cavalo e continuou correndo. Imprevisto por acaso, passaram do lado de uma menina. Ela era Luna Clara. Então, disseram que a estrada era perigosa, mas mesmo assim ela não ouviu e foi. Quando foi correndo, encontrou com os cães. E eles a encurralaram, mas Doravante a salvou e jogando um cão para cima ele estava acostumado a jogar as coisas para cima, já que a chuva sempre estava em cima dele. Então as coisas nunca iam passar da chuva. Mas por que a chuva não estava mais em cima dele? Eu vou explicar. Doravante, quando passou pelaquela ponte de novo, a mesma coisa aconteceu. Só que dessa vez a sorte que estava agora na velha voltou para Doravante e o azar que estava em Doravante foi para a velha. E então Doravante voltou com sua sorte. Luna Clara, que viu Doravante, nem sabia que ele era seu pai, Doravante. Então continuou correndo atrás de Doravante, que ela acabou de conhecer. Então ela foi indo pela ponte. Imprevisto por acaso, tinham chegado na casa onde estava Divina e Odisseia. Eles se encontraram e foram para a igreja falar sobre o casamento. Mas antes tinham que ir até a biblioteca para falar com o seu erudito sobre o casamento. Lá, seu erudito odiou a ideia e começou uma discussão. Nesse momento, a Aventura estava andando por Desantino do Norte para dar uma passeada, mas decidiu voltar para não deixar a Luna Clara sozinha. Quando chegou na biblioteca e viu o imprevisto por acaso totalmente cercados, ela ouviu o que eles haviam dito e foi correndo atrás de Doravante, que havia passado pela ponte. Nessa hora, Doravante havia chegado na casinha que ele construiu e ela tinha sido habitada pela família de Aventura. E quando ele entrou naquela casa, Aventura passou pela estrada atrás dele. Nenhum deles viu um ao outro. Então a Aventura continuou correndo e Doravante estava dentro da casa. Doravante foi ver os quartos. Ele entendeu que era de Divina, o outro de Odisseia, o outro de Aventura e o último quarto era de uma menina. Ele não sabia de quem era. Ele viu as coisas que haviam lá, havia muita roupa espalhada pelo chão, até que ele descobriu aquele quarto era de Luna Clara, quando viu uma foto de Luna Clara do lado de Aventura e de seu erudito. Então ele, em cima de Equinócio, foi correndo atrás de Luna Clara. Lá no meio do mundo, Luna Clara encontrou com Apolo 11 e a velha iria sair da casa. Ninguém nunca havia visto quem era a tal velha, então eles se esconderam atrás da figueira que havia lá. Quando a velha abriu a porta, na verdade não era uma, eram duas, uma de rosa e uma de azul, cada uma com vários cães. Cada uma foi para um lado, a velha de rosa para Desantino do Norte e a velha de azul para Desantino do Sul.
Então, Apolo 11 e Luna Clara decidem entrar na casa. E quando entram, havia várias coisas. E no meio dela, uma roleta com vários papeizinhos escritos. Eles agiram e depois de vários giros, saem resultados que os assustam. O primeiro é perigo, confusão em Desantira do Sul. E o segundo perigo é aventura na estrada. Então os dois, após conversarem, cada um foi para um lado resolver os problemas. Quando Luna Clara atravessa a ponte, continua andando pela estrada e vê Doravante, que estava lá. Ela havia descoberto que Doravante era seu pai, porque falou com Apolo 11. E ele havia descoberto que Luna Clara era sua filha quando entrou no quarto. Então, quando eles se encontraram, eles se abraçaram e os dois foram atrás de Aventura. Mas onde que estava a Aventura? A Aventura, quando veio correndo, viu aquela chuva vindo na direção dela, já que a velha de rosa estava indo em direção dela. A chuva havia se dividido em duas, e uma parte foi para a velha de azul e a outra para a velha de rosa. A velha de rosa, para não atrapalhar o encontro de Doravante e Aventura, foi correndo para uma floresta do lado. E lá, a Aventura, achando que era Doravante, foi atrás da tal chuva. Então, a Aventura e a Velha estavam correndo uma atrás da outra. Lá, Doravante e Luna Clara sobem Equinócio e vão atrás de Aventura. E quando eles chegam perto, Doravante dá um grito bem alto e Aventura ouve. Então, Aventura vira para trás e vê Doravante com Luna Clara em cima de Equinócio. Eles se abraçam e decidem voltar até Desantino do Norte. Apolo 11 fala com a velha de azul e diz que imprevisto por acaso foram para o Desantino do Norte. A velha de azul vai correndo atrás enquanto o Apolo 11 vai indo até Desantino do Sul resolver o tal problema. O problema era que Leuconico, que havia chegado no Desantino do Sul, havia feito um acordo com Noctâmbulo, que eles iriam acabar com aquela festa e fazer uma festa ainda maior que iria dar lucro para eles dois. Então, eles deram a notícia a Apolo 10 de madrugada que Apolo 11 havia morrido, mas ele não tinha morrido não. Quando eles contam isso, todos da festa ficam muito tristes e quando eles saíam, Leuconico dava um convite da tal festa que iria acontecer no terreno de Noctâmbulo. Noctâmbulo era um homem muito rabugento que tinha um terreno do lado do terreno de Madrugada e Apolo 10. Ele odiava aquela festa e, mesmo sendo convidado, nunca ia. Então ele decidiu fazer a própria festa e cada pessoa que saía, Leuconico ia convidando. Quando as pessoas estavam indo entrar na casa de Noctâmbulo, Apolo 11 aparece e toda a tristeza vira alegria. Então todas as pessoas voltam para a casa de Apolo 10 madrugada e a festa iria recomeçar. Então estava tudo resolvido. Divina e Odisseia encontraram imprevisto por acaso. Aventura encontrou Doravante e Luna Clara. Mas e o papagaio? Pilhério ainda estava com Leuconico. E então eles perguntam a Pilhério onde estaria o tal tesouro que ele sempre falava saber onde estava. Ele falava isso toda vez, mas nunca contava onde estava. Então, quando ele iria falar, ele decide contar só depois de contar o dicionário inteiro. Leuconico e Noctâmbulo no meio dormem. Então Apolo 11 decide entrar na casa e pegar Pilhério. Ele o leva até o meio do mundo e pede para ele levar uma carta até Luna Clara. Ele leva até Luna Clara e a carta era que eles iriam se encontrar depois, no outro dia, à meia-noite.
iria acontecer o casamento de Divino e Odisseia imprevisto por acaso. Eles se casam e chegou a hora. Luna Clara põe sua melhor roupa e vai até o meio do mundo. Lá, ela encontra Apolo 11 e embaixo da lua os dois se beijam. E foi assim que terminou o livro Luna Clara Apolo 11. Eu gostei bastante do livro, ele pode ser um pouco enrolado, mas mesmo assim a história é muito boa. Tem gente que não tem muita paciência para ler o livro assim, não gosta muito, mas eu gostei muito desse livro. Os desenhos dele são muito bonitos, que aparecem no meio. E foi isso. Meu nome é Caio, do sétimo ano C, e esse é o resumo do livro Luna Clara Apolo 11.